Doenças por lucro? Entendendo a acusação. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre uma questão cabeluda, a ideia de que algumas indústrias lucram com a nossa saúde. Imaginem só doenças criadas de propósito para vender a cura. Parece coisa de filme do Spielberg, né? Mas essa teoria da conspiração tem dado o que falar há anos. A lógica é simples. Inventa-se uma doença, coloca-se medo na população e depois vende-se a solução. Geralmente um remédio que custa os olhos da cara. Parece absurdo, mas será que tem caroço nesse angu? Vamos analisar as evidências e os argumentos com cuidado. Lembrando, o objetivo aqui não é causar pânico, mas sim abrir o debate. Afinal, quando o assunto é saúde, informação é o nosso melhor remédio. Então, preparem o seu chazinho e vamos desvendar esse mistério. Fantasmas do passado. Quando a indústria farmacêutica foi questionada, a desconfiança em relação aos remédios não é de hoje. Tivemos casos no passado que mancharam a reputação da indústria farmacêutica. Um exemplo clássico é a doença do leite. Lá no século XIX, médicos diziam que leite materno fazia mal. Coincidência ou não, empresas americanas estavam lucrando horrores com a venda de leite em pó. Outro caso emblemático é a epidemia de opioides nos Estados Unidos. Empresas farmacêuticas foram acusadas de esconder os perigos do vício em analgésicos, o que gerou uma crise enorme na saúde pública. Esses casos mostram que a ganância pode sim falar mais alto que a saúde. Mas é importante lembrar que nem todo mundo age de má fé. Existem empresas e profissionais sérios que realmente se dedicam a salvar vidas. Receita para o lucro? Como doenças poderiam ser inventadas? Criar uma doença do zero parece coisa de Frankenstein, mas existem maneiras mais sutis de transformar coisas normais em problemas médicos. Uma delas é redefinir o que é normal, fazendo parecer que qualquer coisinha é doença. Vocês já ouviram falar da síndrome do intestino irritável? É aquela dor de barriga que pode ser causada por estresse, má alimentação, um monte de coisas. Mas e se a indústria farmacêutica começasse a dizer que qualquer dor de barriga é uma doença gravíssima que precisa de remédio? Outra tática é exagerar a gravidade de doenças raras, causando pânico e aumentando a procura por diagnósticos e tratamentos caríssimos. É como na história do Pedro e o Lobo. Se a indústria vive falando de doenças que não existem ou que são muito raras, as pessoas podem acabar se automedicando ou buscando tratamentos desnecessários. Lucrando com a doença, ética debaixo do microscópio. A ética é o ponto central dessa discussão. Se uma empresa lucra com a doença, ela estaria incentivando a doença a se espalhar? A resposta é complicada e precisa ser bem analisada. Por um lado, o lucro é o que move o capitalismo. Empresas investem em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos que as pessoas comprem, incluindo medicamentos. Por outro lado, a saúde não deveria ser tratada como mercadoria. A vida das pessoas está em jogo, e a busca desenfreada pelo lucro pode ter consequências graves. A falta de transparência na indústria farmacêutica, a influência sobre médicos e a propaganda enganosa são apenas algumas das práticas antiéticas que colocam em xeque a integridade do setor. Marketing da cura. Influenciando médicos e pacientes. A indústria farmacêutica investe milhões em propaganda, tanto para médicos quanto para pacientes. Visitas de representantes, brindes, patrocínio de eventos e até viagens são usados para promover medicamentos. Essa prática, conhecida como "quem não chora não mama", levanta sérias questões éticas. Médicos podem ser influenciados a prescrever certos medicamentos, mesmo que existam opções mais baratas e eficientes. Já os pacientes, bombardeados por propagandas na TV e na internet, podem pressionar seus médicos por tratamentos desnecessários.
É importante lembrar que a decisão sobre o tratamento deve ser tomada em conjunto pelo médico e pelo paciente, com base em evidências científicas e não em interesses comerciais. Controvérsias farmacêuticas, mitos, realidades e desinformação. É preciso ter cuidado para não acreditar em tudo que vemos por aí. Nem toda crítica à indústria farmacêutica é válida. Existem teorias da conspiração sem nenhuma prova científica. Uma delas é a crença de que a cura para o câncer já existe, mas está sendo escondida para lucrar com tratamentos caros. Essa teoria, além de falsa, é muito cruel com quem luta contra a doença. É fundamental procurar informações de fontes confiáveis, como o Ministério da Saúde e sociedades médicas, antes de acreditar em tudo que lemos na internet. Mantenha-se informado. Dicas para um consumo consciente. Diante de tanta informação desencontrada, como podemos nos proteger? A resposta é simples: informação. Busque informações de fontes confiáveis, questione as propagandas de medicamentos e converse abertamente com seu médico sobre as opções de tratamento. Lembre-se, você tem o direito de saber os riscos e benefícios de qualquer medicamento ou tratamento. Não tenha medo de fazer perguntas e buscar segundas opiniões. Afinal, conhecimento é poder, e quando se trata da nossa saúde, precisamos estar no controle. O futuro da saúde. Responsabilidade, transparência e o bem-estar coletivo. Para garantir um futuro onde a saúde esteja acima do lucro, precisamos exigir mais responsabilidade e transparência da indústria farmacêutica. Governos, agências reguladoras e a própria sociedade civil têm um papel fundamental nesse processo. Precisamos de leis mais rigorosas para evitar conflitos de interesse, maior controle sobre a propaganda de medicamentos e investimentos em pesquisas independentes. A saúde é um direito humano fundamental e deve ser tratada como tal. Cabe a cada um de nós lutar por um sistema de saúde mais justo, ético e acessível a todos.